E aí pessoal, beleza? Então hoje nossa aula vai ser sobre verbos e nomes. Seria o que nossos sintagmas, né? Então nós temos aí verbos e nomes, classificação das palavras, sintagmas. O que acontece? Acontece que na língua portuguesa, se vocês forem ler aqui esse texto, vamos dar um zoom para vocês aqui, tudo vai girar dentro de uma oração em torno de um verbo, né? Então nós temos na oração lá, nós temos o sujeito e o predicado. O menino caiu. O menino sujeito, caiu o predicado. Dentro do sujeito, tudo vai girar em torno de quem? Do núcleo do sujeito, que é um substantivo, que é um nome. Então o nome disso é sintagma nominal. E nós temos o verbo. Então seria o predicado. O menino sujeito, caiu o predicado. Eu só tenho um verbo nesse caso. Então eu tenho o que aí? Um sintagma verbal. Agora observe o seguinte: o menino quebrou o carro do vizinho. O menino continua sendo um sintagma nominal, beleza? A minha palavra núcleo, né, vai ser menino. E nós temos também o que? Quebrou o carro do vizinho é predicado. Eu tenho aí um sintagma o quê? Sintagma verbal, tudo bem? Porém, quebrou o quê? Quebrou o carro. E esse carro, ele é do vizinho. Então, quando eu tenho o carro do vizinho, eu tenho um outro sintagma novamente, o carro do vizinho, porque tudo vai girar em torno de quem? Do carro. Ou é o quê? Ou é o carro. E o carro é de quem? É do vizinho. Então o núcleo, o do vizinho, vai classificar justamente de quem é esse carro. Então eu tenho um outro sintagma nominal. Vamos ver isso aqui aos poucos, tá? Vamos ler aqui esse texto. Se encararmos agora as palavras na base da significação do seu semantema, que é o significado, verificamos que ela se distingue ineludivelmente, palavra difícil, né? Em nominais e verbais. Então, nós temos dois sintagmas, né? Que é nominal e verbal. O nome e o verbo são deduzidos da mesma realidade objetiva ou mundo real, conforme ela se apresenta ao nosso espírito sob um aspecto estático ou sob um aspecto dinâmico. O semantema refere-se assim, respectivamente, a um ser ou a um processo. Então, observem que aqui há um texto do Jorge Luiz Borges, que inclusive é aquele escritor que escreveu aquele conto que nós lemos, que você pode ler do início até o final, tem uma história. Se você ler ao contrário, do final para o início, você tem uma outra história. Se tu ler o primeiro parágrafo e o último, o segundo, penúltimo, o terceiro e antepenúltimo, por exemplo, tu vai ter uma outra história. Então, esse escritor argentino, ele vai fazer um comentário aqui no trecho O Idioma Analítico de John Wilkes. Dê uma lida, tá? Ele vai apresentar aqui alguns termos. E aqui tem o para compreender, que seria para vocês interpretarem o que ele quis dizer, ter um conhecimento assim mais de interpretação. Então façam isso aí, é importante. E vamos para a teoria, né? Então na teoria, o que ele quer dizer? Que o verbo, ele vai ter uma função dentro do seu predicado, do seu sintagma verbal, e no caso o núcleo do sujeito vai também ter uma função dentro do seu sujeito, do seu sintagma nominal. Tudo bem? Aqui ao lado, ele apresenta para vocês a classificação das palavras. O que seria isso? Seria mais ou menos, na morfologia, vai ter uma classificação. E aqui ele colocou todas as palavras que existem, todas as classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Para auxiliar vocês, eu faço o seguinte: eu criei uma sigla, né? Vamos lá. Dentro daquelas classes gramaticais que nós vimos, existem aquelas que são variáveis e as invariáveis. O que é isso? Por exemplo, nas variáveis eu tenho um substantivo que ele vai variar. Varia como? Por exemplo, eu tenho menino. Por que ele é variável? Porque eu posso transformar em menina, em meninos no plural, em meninas no plural. Então isso aí é variação. E temos as invariáveis, por exemplo, o advérbio menos, ou então o advérbio não. Imaginem o não, é um advérbio. Eu posso falar que ele não vai sair de casa hoje. Esse não, ele não concorda com ninguém, ele é invariável. Ou então eu posso colocar no plural: eles não sairão de casa hoje.
Então, não importa se é singular ou plural, se é masculino, se é ele ou se é ela, se é feminino, o não nunca vai variar. Ele é invariável. Então, para ajudar vocês, as classes gramaticais variáveis podem ser, eu gosto de escrever assim, é uma sigla, tá? Ó, P-A-V-A-N-S, pavães. Isso aqui são as iniciais, tá, das classes gramaticais variáveis. Esse P aqui, por exemplo, é o P do pronome. Então vocês podem dar uma pausa aí e depois copiar isso aqui no caderno de vocês, tá? Esse A aqui é de artigo. Esse V aqui é o de verbo, que são as classes que são o quê? Variáveis, tá? Aqui eu tenho o adjetivo. Aqui eu tenho o numeral. E o S é de substantivo, beleza? Então essas são as minhas classes o que? Variáveis, que elas vão variar, se vai ser masculino, feminino, plural ou singular, aumentativa, diminutiva, algumas delas, tudo bem? E temos também as classes invariáveis. Então eu criei essa sigla, eu criei não, né? Posso ser o criador dessas coisas, mas eu observei que são as iniciais dessas classes que são o que? Invariáveis. E eu organizei, se vocês verem aqui no livro de vocês, vai estar diferente, a ordem está diferente. Então, para ficar mais decorativo para vocês, pavães, né, é um nome que é fácil de ser falado e representa as classes do que? Variáveis, e cipa, as invariáveis. Esse C, conjunção, tudo bem? Aí depois vocês podem também ler no livro de vocês, que lá vai ter a nomenclatura de cada uma. Interjeição, eu tenho esse P aqui de preposição, e esse A aqui é de advérbio. Então essas são as classes gramaticais invariáveis, beleza? Então decore aí essas siglas, pronome, pavães, né, e cipa, tudo bem? Então retornando aqui ao livro de vocês, vai ser apresentado o seguinte, vamos lá. Aqui na outra página ele vai apresentar o sistema aberto e sistema fechado. Olha, o que é um sistema aberto? Um sistema aberto é quando eu tenho uma classe de palavras que ela pode sempre estar sendo modificada. Como assim? Vão ser inseridas palavras novas a essas classes. Entre elas eu tenho o que? Sistema aberto, eu tenho o que? O substantivo, eu tenho o verbo, o adjetivo, beleza? Então são palavras que sempre vai surgir um substantivo novo. Nós podemos pegar às vezes um verbo e transformá-lo em substantivo. Então esse número de substantivos aí é um sistema aberto, ele vai sempre aumentando. Você vai no interior de uma cidade e lá existe uma palavra nova que você não conhecia, um substantivo para o nome de alguma coisa, um animal, sei lá. Então você pode criar um objeto, sei lá, esse objeto aqui, eu posso criar ele, inventar esse objeto e vou dar um nome novo a ele, que não existe na gramática, não existe no dicionário. Então eu criei um novo substantivo. Beleza? Então, por isso que é sistema aberto. E os fechados são aqueles que não têm essa capacidade de sair por aí sendo, digamos, entre aspas assim, existe um aumento desse número, né? Então nós temos o que? O artigo, o a, uns, não vai variar disso. O numeral, né? Nós temos os pronomes, eu, tu, ele, ela, este, isso, aquilo. Nós temos advérbios, não, sim, vamos lá, o que mais nós temos? Que podem caracterizar, que vai enfatizar alguma coisa, tipo muito, pouco. Então são os advérbios, eles não têm um número muito grande. As preposições, de, em, com, a, para, por, perante, sob. Então, e as conjunções, né? E, quem, mais, porém, todavia, entretanto. Então são números limitados que não tem essa capacidade como tem o sistema aberto, beleza? Sistema aberto, você aumenta o número de substantivos, por exemplo, adjetivos. E o sistema fechado não há como você ter esse acréscimo muito grande, tudo bem? Verbos e nomes, nós vimos que o verbo ele é o verbo em si e que o predicado vai girar em torno dele. Então nós temos um sintagma verbal e nós temos os nomes, são substantivos, em que tipo no sujeito tudo vai girar em torno de quem? De um nome, que é o núcleo do sujeito, que é um substantivo. Sintagmas, nós já comentamos um pouco sobre isso, né? Então vamos, enfim, o que é um sintagma nominal? Justamente, sintagma nominal é quando tem um sujeito. Nós temos aqui, observe aqui no exemplo, Borges vivia na Argentina. Aqui o Borges é o sujeito, só tem essa palavra Borges de sujeito, e aqui o restante é o meu predicado, vivia na Argentina.
Porém, logo, Borges é sintagma nominal, apenas ele. Assim como ele era escritor. O ele é nominal, o restante é o predicado, que no caso seria o sintagma verbal. Beleza? Então aqui, ó, o não de Borges chocou os acadêmicos. Observe o seguinte, ó, o não de Borges. Aqui eu tenho o sintagma nominal porque é o meu sujeito. E agora, quem que é o núcleo? Professor, acho que é Borges, porque é o nome da pessoa. Só que existe um grande problema. Eu falei para vocês o seguinte, que dentro do meu sujeito, eu vou ter o núcleo do sujeito, beleza? E esse núcleo do sujeito, o meu sujeito, ele nunca pode ser antecedido de uma preposição de, em, com e a. Se eu tiver de, em, com e a, esse a sendo preposição e não um artigo, essa minha palavrinha que eu vou ter aqui, esse meu substantivo, ele não pode ser núcleo do sujeito, beleza? O que acontece? Aí eu volto lá para trás, eu tenho aqui o não. Então eu tenho um artigo, sim. O artigo, ele vai determinar sempre um substantivo, que aí vai ser um sujeito no caso. Então, o não. Aí, observem que não é um advérbio de negação. Porém, nesse caso aqui, o não virou o quê? Um substantivo. Porque o não de Borges, quer dizer, a negativa que ele deu para alguém, aquilo que ele falou, que a opinião dele não foi positiva, foi contrária, esse não dele chocou os acadêmicos. Então, esse não se transforma agora em um substantivo, tudo bem? E o que acontece? O não vai ser o núcleo disso tudo. E de quem é esse não? É de Borges. Então, de Borges vai girar em torno de não e esse o vai girar em torno de não. Então, aqui eu tenho um sintagma nominal, sendo não o núcleo disso, tudo bem? O núcleo desse sujeito. Então, observe, não é porque é o nome de uma pessoa que vai ser núcleo do sujeito. Então, eu tenho que verificar as preposições. Se houver preposição, isso não vai ser mais núcleo do sujeito. Aqui nós temos sintagma nominal, pode ser formado apenas pelo nome, que é o elemento nuclear, ou também por determinantes e modificadores do núcleo. São eles, esses determinantes e modificadores, os artigos, os pronomes numerais e adjetivos. O que acontece? Aqui eu tenho outro exemplo. O célebre Jorge Luiz Borges era polêmico. Peguei o era polêmico, é o meu predicado, tudo bem? Então eu deixo ele de lado, eu estou analisando agora o sujeito. O que eu tenho? O célebre Jorge Luiz Borges. Observem agora que célebre é o que? É um adjetivo. Então ele vai modificar, ele vai acrescentar algo, uma característica a quem? A Jorge Luiz Borges. Por quê? Quem era polêmico? Era o Jorge Luiz Borges. Então esse é o nome completo dele. Eu tenho aqui 3 palavras. É o núcleo de quem? O núcleo do sujeito. Então o vai determinar se ele é masculino ou feminino. No caso, se fosse a Jorge Luiz Borges, ficaria incoerente, porque o a é para feminino. Então foi utilizado aqui o artigo masculino. Célebre, um adjetivo que vai modificar isso, né, que vai acrescentar uma característica. E o núcleo, o nome da pessoa, tudo bem? Então isso aqui é o que? Tudo isso aqui é um sintagma nominal, porque tudo vai girar em torno de quem? De um nome, de um núcleo do sujeito, que nesse caso é Jorge Luiz Borges. Tudo bem? Então aqui na outra página, observe o seguinte. Agora eu tenho o sintagma verbal, que vamos analisar aqui, o predicado. Os sintagmas verbais são aqueles que apresentam um verbo ou uma locução verbal como núcleo e formam o predicado. Se o verbo apresentar sentido completo, ou seja, for intransitivo, ele poderá ser o único elemento constituinte do sintagma ou aparecer modificado por um advérbio. O que acontece? Quando eu tenho um verbo intransitivo, como morrer, nascer, o que acontece? São acontecimentos, né? Ninguém quis morrer, ninguém quis nascer, aconteceu. Esse acontecimento é um verbo intransitivo. Então eu tenho Borges morreu. Ora, ele morreu, aconteceu que ele morreu. Beleza? Então esse morreu, ele vai constituir sozinho aqui um sintagma verbal. Assim como eu tenho a notícia foi dada ontem. A notícia é meu sujeito, beleza? Separa o sintagma nominal. Foi dada ontem, é meu predicado. Então, olha só, foi dada. Eu tenho uma locução verbal, né? Eu tenho foi, que é do verbo ir, né? E dada, que é do verbo dar. Então, eu tenho 2 verbos, eu tenho uma locução verbal. A minha locução verbal vai ser o núcleo do meu predicado. Porém, o ontem, observe que o ontem é advérbio. Ele só o quê? Ele só vai dar uma característica de quando que foi isso. O que é advérbio? Lembra daquele... Deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma vez. Que eu coloquei para vocês no quadro. Se eu não coloquei, decorem aí, tá, gente? Deixa eu apagar isso aqui. A classificação dos
dos advérbios. O que acontece? Não são todos, tá? Mas são os mais recorrentes. Eu tenho isso aqui, gente, ó. Esse COC, C-O-C. Ora, então, quando, onde e como. São uma das 3 possibilidades, das maiores possibilidades, quando você analisa sintaticamente uma oração, que pode acontecer dentro do seu texto, ligado aos verbos. Então, quando você tem aqui, vamos dar aqui o zoom mais uma vez. Foi dada ontem, observe. A notícia foi dada ontem. Eu pergunto, foi dada quando? Lembra do qual, que, quando, onde e como? Foi dada quando? Ontem. Foi dada como? Via internet. Foi dada como? Beleza? De forma rápida. Então, esses são os advérbios que vão modificar o meu núcleo do meu predicado, que seria o núcleo, né, o meu sintagma verbal. Beleza? Então, os advérbios, eles vão apenas modificar. O que acontece? Se o verbo não apresentar sentido completo, se ele não for, no caso, intransitivo e for transitivo, direto ou indireto, o sintagma verbal será complementado por um sintagma nominal, na função de complemento verbal, que seria o objeto. Observem aqui esse exemplo. Então, o que ele falou? Quando eu tenho que, vamos lá, Borges morreu. Observem que morreu é o meu predicado. E é um verbo intransitivo, então só tenho esse sintagma e esse núcleo, beleza? Então ele compõe sozinho todo o meu sintagma verbal. Agora eu tenho o seguinte: Borges escreveu o livro do ano. Observe agora o seguinte: eu tenho Borges, que aqui é aquele nosso sujeito, beleza? Sintagma nominal. E aqui eu tenho meu sintagma verbal, escreveu o livro. Então o que acontece? Aqui no meu sintagma verbal eu tenho meu núcleo. Quem que é meu núcleo? Ora, núcleo é o escreveu, porque é o meu verbo. Então, vou mudar aqui a cor dele, vou colocar aqui de azul para vocês. E eu tenho o livro do ano. Observe que esse complemento aqui, ó, ele já vai constituir um sintagma nominal. E quem é o núcleo do sintagma? Observem lá. Eu sei que o núcleo não pode vir precedido de preposição, de, em, com e a. E do ano é a preposição. Então, nunca o ano poderá ser o núcleo desse sintagma nominal. Então, o livro, observe que livro, nesse caso aqui, ele vai ser o núcleo desse sintagma nominal. Por quê? Olha só, porque ele é precedido de um artigo que determina, um determinante, um artigo. Então, o núcleo do sujeito, o núcleo do sintagma sempre será precedido por um artigo, ou então ele vai ter um pronome ou o nome de uma pessoa, beleza? Um nome próprio, um substantivo próprio, ou um pronome que substitua esse nome. Como assim, professor? Não entendi mais nada. Observe isso aqui, ó. O menino caiu. Observe que nesse caso o caiu é um outro exemplo, tá? O caiu aqui é o meu verbo, constitui meu sintagma verbal, e o menino, meu sintagma nominal. Qual que é o núcleo? Menino. Observe que menino é um substantivo masculino precedido de artigo. Pode ser núcleo? Pode. Núcleo do sujeito, núcleo do sintagma. Eu posso trocar o menino por Caio. Ó, o nome próprio, substantivo próprio é o núcleo desse meu sintagma nominal. Então, ele constitui meu sintagma nominal e núcleo. Se eu coloco o Caio, beleza, coloquei um artigo que o precedeu. Ou então eu posso trocar por um pronome. Qual pronome seria? Ele caiu. Então ele também vai ser um sintagma nominal e núcleo desse sintagma. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Então, continuando, vocês façam esse agora com você e atividade para a sala, tudo bem? A questão 1 eu farei com vocês aqui de forma bem rápida, de forma bem sucinta, para não prolongar muito o vídeo de vocês. Vamos lá, façam a questão de 1 a 5, tudo bem? Eu vou resolver com vocês a questão número 1. Então, a Universidade Estadual da Paraíba. O tema da diversidade, como tantos outros hoje em dia, abre muitas versões possíveis de projeto educativo e de projeto político e social. Esse aqui é o nosso texto. Então, temos aqui a questão. Em o tema da diversidade, como tantos outros, a expressão em destaque pode ser considerada como? Destaque está aqui como tantos outros. Então, temos aqui um termo explicativo com valor sintático, pois explicita algo a mais em relação ao enunciado fundamental. Certo ou errado? Observe que eu tenho o tema da diversidade, como tantos outros, eu estou explicando que ele, assim como existem outros, ele é um desses, né? Então, sim, é um termo explicativo. Tem valor sintático? Tem. Ele é um aposto, porque está entre vírgulas e explica o termo anterior.
e explicita algo a mais em razão do enunciado fundamental. Sim, então 1 está correto, beleza? Então eu venho aqui para alternativas para eliminação. Se 1 está correto, eu tenho a letra A, a letra D e a letra E possíveis. A 2 e a B e a C já estão eliminadas. Vamos aqui ao item 2. Construção que apresenta relação causal. Opa, causa. Tendo em vista ser introduzida pela preposição como. Cara, olha só, tá muito fácil isso aqui. O como é comparação. Ele é bonito como Brad Pitt, por exemplo, professor de vocês. Então observe o seguinte. Então o como é comparação, não pode ser causa. 2 está eliminada, tudo bem? Então elimina aqui a 2. Se eu tinha a 1, a desculpa, a D e a E, a 2 está errada. Então eu mantenho as 3 ainda. Beleza? Vamos aqui à questão número 3. Um sintagma com sentido opinativo, que vai dar uma opinião, que apresenta a relação de comparação com a expressão anterior. E aí, gente, observe o seguinte, será que isso aqui faz uma comparação? Sim, observe, ele tem um sentido opinativo, dá uma opinião, apresenta a relação de comparação, quer dizer, o tema da diversidade, como outros, por exemplo, como a liberdade e algumas outras coisas. Então, compare esses termos. Então, 3 está correto. Então, eu mantenho a letra A, 1 e 3. Eu mantenho a letra D e a letra E está eliminada. Agora, cabe a nós verificar se essa 4 está errada ou está correta para poder marcarmos entre a A e a letra D. Então, eu tenho expressão intercalada de valor enumerativo. Complicado, hein? Que estabelece uma referência comparativa genérica. Comparativa genérica até seria, mas valor numerativo, o que é numerativo? É numerar 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Existe isso? Não, não tem, gente. Então não pode ser numerativo, é apenas o que? Comparativo. Então a 4 está errada. E também a resposta só pode ser o que, gente? A letra D. Beleza? Então esse é o gabarito da questão. Desculpa, esse é o gabarito da questão. Façam o restante e é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então, olha só, se encararmos agora as palavras na base da significação do seu semantema, que é o seu significado, verificamos que elas se distinguem Eita, meu Deus do céu, que eu errei. Vou ter que cortar.